Boa noite a todos. É com muita alegria que nos reunimos mais uma vez para enchermos o nosso potinho, para recebermos de Jesus toda a luz que nós merecemos, que nós carecemos. É muito importante esse encontro para que nós renovemos nossas energias, para que nós renovemos nossas esperanças, para que tenhamos um caminho com o nosso fardo mais leve. Tudo isso é proposta da espiritualidade, a oportunidade que nós temos de estarmos com os nossos amigos, porque nenhum de nós está relegado aqui a estar sozinhos, a estar desamparados. Jesus nos conduz, Jesus nos guia, Jesus nos orienta. Jesus e seu exército amado nos acompanham em cada dia de nossa vida, em cada minuto da nossa experiência. E hoje nós só temos a agradecer a Ele por mais esta oportunidade de trabalho, por mais essa oportunidade de trocarmos o amor, a alegria, a esperança do futuro. Nós temos que agradecer a Jesus por nossa caminhada, ter sempre o seu amparo através dos seus emissários. E hoje nossa reflexão vai ser maravilhosa, porque trata de um tema muito importante. Trata de um tema que nós temos que observar muito, não é? Porque é uma coisa inerente a todo ser humano e que tem muito peso, né? Muita responsabilidade em nossa ação. Então hoje nós vamos falar do livro Nós, né? Essa página é ditada por Emmanuel, que vai falar sobre piedade do verbo, né? Piedade do verbo. O que seria essa piedade? Seria ter benevolência, ternura, seria ter humanidade, compadecimento, misericórdia, tudo nessa palavrinha piedade, caridade, compaixão e afeto. As nossas palavras e os nossos atos, meus irmãos, representam a nossa força de exteriorização, né? Nós, através das nossas palavras, botamos para fora o que nós sentimos, o que nós pensamos. Aliás, tudo começa no nosso pensamento. Então, nós pensamos, sentimos e agimos. Então, nossa palavra, ela é um vigoroso fio que sugere, que indica, que compartilha. Então, é por ela que nós recolhemos os ensinamentos dos grandes orientadores da humanidade, através dessa tradição oral. E com ela também nós recebemos toda espécie de informação do plano evolutivo no nosso dia a dia, né? Basta que tenhamos o ouvido de ouvir. E por isso que é importante saber como que a gente fala. E é mais importante saber ainda como a gente ouve a fala de alguém. Porque segundo o que a gente ouve, né? Nós vamos passar o quê? Nós vamos semear ou bálsamo ou veneno. Nós vamos semear paz ou discórdia, treva ou luz. Então, grande parte da nossa vida nós verbalizamos, não é verdade? E com a palavra nós articulamos os bens e os males que marcam a nossa vida. Sim, isso mesmo. Nós construímos essa energia que nos envolve e que nos traz ou o bem viver, ou o mal viver. E às vezes, vocês já perceberam, nós desperdiçamos uma enorme energia, né? Uma força em assuntos que nos desgastam. Porque tem gente que a gente fala, o tempo todo está falando e gastando essa energia. Pouco se faz uso, né, como nós vamos falar no final, do silêncio. E muitas vezes nenhum de nós já levanta sem agradecer pelo dia que amanheceu. Né? As nossas palavras não são de agradecimento. Basta a gente ver uma nuvenzinha no céu, carregadinha de chuva,
de uma leve garoa, a gente já começa a destilar um comentário negativo. Isso no primeiro pensamento do nosso dia. Às vezes nós também nos envolvemos em muitas críticas, porque como a gente todo dia convive, vê as coisas e vê a mídia, né? Então nós ficamos mais nas censuras do que na vibração positiva daquilo que não está bom. Tá aí uma dica para nós mudarmos, melhorarmos essa postura, né? Porque de crítica o mundo está cheio. Basta ligar a TV, basta conversar por aí, basta ver o nosso mundo e a gente vai ter sim causas para crítica. Mas não é o adequado, não é o certo, não é o caridoso, não é o que vai ajudar o mundo a alavancar, o mundo a ser um mundo melhor, não é? A gente fala do governo, fala disso, de todas as críticas possíveis, mas a gente não dá uma luz, não é? Para que isso não se propague, para que isso seja de uma forma diferente. Nós dizemos também que uma desculpa que todos nós temos, que nós não conseguimos ler livros edificantes, mas às vezes nós adoramos lamentar as notícias da TV. Essa que a gente sai que nem um repórter, né, levando adiante só a parte negativa. Muita gente já não faz mais isso, com certeza, mas assim, se de repente nós estamos aqui meditando, conversando, e isso é o que prevalece em nós, vamos pensar, né? Vamos mudar um pouquinho isso, porque é em nosso favor. Isso é em nosso favor. E raros de nós conversamos para ajudar. É ou não é? Nós ditamos o que se deve fazer para o outro. Nós temos ali a dica perfeita, como o outro deve ser, como as coisas devem ser, como tudo pode ser diferente pelo nosso prisma. Mas nós, na lida, na ajuda prática, pouco fazemos. E também no Evangelho, quem gosta de ler o Evangelho, em Marcos a gente encontra uma frase que diz: o que sai do homem, isso é o que contamina. E a boca fala do que está cheio o coração. É verdade. Se nós pensamos, e através do pensamento construído e do sentimento, nós botamos isso para fora através da fala, realmente o que sai do homem pode contaminar. E nós vamos falar o que nós sentimos, o que nós somos. Isso vai revelar muito de nós, né? Então o que sai do homem, em outras palavras, o que é? É aquilo que ele processou por ele, aquilo que ele entendeu, que ele assimilou pelo Espírito. E o que sai do homem é o que entrou pelos ouvidos. Foi o que ele ouviu, entendeu, impregnou nele, através do pensamento e sentimento, e é o que ele vai comentar, o que ele vai botar para fora. Afinal, então, o que sai do homem? A palavra e o gesto. A palavra e o gesto. Através do que diz e do que faz, é o que o homem revela. A gente conhece as pessoas pelo seu mundo interior. Sim, sim. É como ela se expressa, aquilo que está dentro dela, aquilo que manifesta com mais força. Então, às vezes, a gente até tenta disfarçar, né? Pela palavra mais elaborada, mais requintada, mas não adianta. Com o tempo, a gente acaba se entregando, né? E nos traindo pelo que a gente fala, mostrando o teor do que a gente pensa. A gente até come, nossa, aquela pessoa é contra mim ou é a favor a mim, porque se não pensa igual, nós já também detectamos que lado que a pessoa vai ficar. E o que dizemos e falamos diz então toda a verdade sobre nós. O que é que nós estamos então mostrando para as pessoas? Qual é a verdade que a gente quer que elas acreditem? Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não sou essa pessoa que você está achando. Precisamos pensar, né? Por que alguém está achando algo de nós que a gente não concorda? E Jesus disse também, meus irmãos, que o homem seria conhecido pelas suas obras. Então, qual o nosso legado aqui na Terra?
Qual é o rastrinho de luz que nós estamos deixando ou de treva? Porque nós vamos ser lembrados pelas nossas atitudes. Em todo o meio que a gente vive, no nosso trabalho, na nossa casa, nós vamos ser comentados, lembrados, quando nós estivermos no mundo maior, por aquilo que a gente fez, né? Por aquilo que a gente construiu com os nossos relacionamentos. E o meio nos influencia sim, né? A personalidade, claro que influencia, mas apenas na medida em que a gente deixa se influenciar. Porque às vezes a gente quer dar essa desculpa, né? Ah, eu sou assim, eu ajo assim, eu penso assim, por causa do meio que eu vivo. Óbvio, mas ali você já está justamente naquele meio para fazer a diferença, para ser diferente. Então, o anjo não se forja fugindo ao contato, né, daquele meio que ele foi inspirado a estar. E ele pode ser assediado pelo meio, mas não precisa se submeter àquilo. Por exemplo, o que nós estamos querendo dizer? Às vezes nós estamos no meio de pessoas que gostam de comentar coisas negativas, falar mal da vida do outro, e está sempre detectando, como a gente diz, as críticas negativas, não construtivas. E aí depende de nós colaborar ou não. E às vezes quando você tem uma postura diferente em relação a essa pessoa, não compartilhando aquilo que talvez ela não esteja vendo por um prisma muito bom, você já está passando a sementinha da diferença, de dizer isso não é muito bom de comentar, talvez a pessoa questione, você não participa, mas é que não faz bem esse comentário, não faz bem esse tipo de crítica. Tá aí outra diquinha para que a gente possa não se subjugar, não se submeter a tudo que os outros querem, mas aquilo que a gente já sabe que é certo. Não esquecer da palavra que ergue, que abençoa, né, que ampara, que renova a energia e o pensamento, o sentimento das pessoas, né? Nós somos como o sol aqui no mundo. A gente pode fazer brilhar o dia ou, de repente, trazer as trevas, né? Então, nós somos inspiradores, nós somos exemplos. E a gente sempre quer o melhor, não é? Para o outro, para o filho, para o parente, para o amigo. Então, que postura será que nós estamos tendo para ajudar o mundo a ser melhor, para ajudar as pessoas a pensarem melhor, para ajudar a construir um mundo melhor? Então, a gente tem que amparar também, meus irmãos, sem ferir, porque na palavra vai a força, né? A força que eleva ou que deixa cair. Então, a gente precisa socorrer sem humilhar também as pessoas, porque a gente às vezes se considera dono da verdade. Então, depende como vem aquele sentimento, você fala, eu sou sincero, vou falar, eu sou uma pessoa sincera, mas vai falar coisas que magoam, que pioram. Então, isso também não é bom, né? Então, não vamos humilhar quando a gente tiver a oportunidade de auxiliar. E mesmo aquelas horas mais graves, né? Essa misericórdia, essa doçura, essa ternura tem que é paz, é compreensão, tem que acompanhar a nossa fala. Porque assim, dizem, né, que a palavra é como a flecha que depois de lançada não volta. E quantas coisas às vezes a gente fala sem pensar, sem dar oportunidade de primeiro refletir no que vai falar, e aí a gente fica depois arrependido. Nós ficamos marcados na vida dessas pessoas pelo que a gente pensa, pelo nosso conceito amargo, difícil, que às vezes perdeu a oportunidade de ser pacífico, de ser compreensivo. E a nossa terra está precisando muito de pessoas mansas, pessoas doces, pessoas que freiam o mal, que na verdade é isso, a gente vai frear. O mal ainda existe entre nós, ele habita no meio de nós, mas nós sabemos a diferença do bem e do mal. Então, se você escolher o lado do bem, seja pacífico, seja manso, né? Coordena a sua vida na medida do possível de errar o menos que você puder. Porque aqui realmente nós vamos errar, nós vamos nos entristecer, nós vamos nos julgar, nos cobrar,
né? Mas isso é bom, porque a gente já sabe a diferença, já sabe como fazer melhor. E recomeça a sua atitude, a sua fala de um jeito melhor. E você vê, né, no mundo é tão fácil a gente detectar o mal, os fracassos das pessoas, o erro das pessoas, aquilo que elas deixam de fazer. E isso é fácil para nós, porque a gente está na mesma condição evolutiva. Nós não somos melhores, porque a gente detecta mais isso, então nós não somos mais elevados. E a gente também, às vezes, detecta as chagas no passado das pessoas, as cicatrizes que elas têm. E aí a gente quer dar a medicação adequada, achando que nós somos capazes disso. E muitas vezes é o contrário. Então, só quando o amor vem, né, assim, com aquela ternura, aquela mansuetude, a gente consegue compartilhar uma conversa sadia, usar o verbo mágico do entendimento. Porque isso que as pessoas estão precisando, se entenderem, né, se reconfortarem e restaurar essa comunhão entre as pessoas. A gente está muito afastado, né? Está muito desconfiado, está muito assim, cada um por si. E isso não é bom também, porque Jesus prega o quê? Fraternidade. Jesus prega a construção de um ajudar o outro, de um estender a mão para o outro, de um acudir o outro. É difícil, né? Porque cada um tem um jeito de pensar, um jeito de agir. Mas o importante, meus irmãos, é que nós façamos a nossa parte. Se a gente ficar esperando o outro ser santo para a gente agir, isso vai demorar muito, né? Então, quando a gente reparte as obras do bem, não é? Faz caridade, seja elas de qualquer forma. Quando a gente reparte o que sobra da gente, com dinheiro, né? Quando a gente faz a caridade material, é importantíssima. É uma bênção poder ajudar o outro, né? Mas a bem-aventurança também pode vir pela palavra que consola, por aquela palavra que levanta as pessoas da tristeza, do desespero, aquelas pessoas que estão querendo dar cabo da vida e que já não acreditam em mais nada, as pessoas que estão no mundo sendo mortas. Essa é a verdadeira caridade, caridade moral, a caridade que dá luz na vida daqueles que estão nas trevas. Em todo lugar a gente tem oportunidade de falar bem, de expor o bem, de falar do Evangelho, de falar das experiências que a gente venceu. É diferente de falar do mal, né? Contar as nossas mazelas só para os outros ficar sabendo. Mas é gostoso quando a gente fala, olha, eu passei por uma situação assim e eu venci. Hoje eu estou bem, hoje eu consigo ter mais fé, mais esperança na vida, porque Jesus me auxiliou, porque eu busquei espiritualidade, porque eu procurei fazer o melhor que eu consigo aqui nessa existência. Então, diante de tudo que você passar na vida no dia a dia, auxilia a natureza, auxilia, né, os bichinhos, sempre emanando, né? Já que o pensamento é construção de tudo, emana sempre uma energia boa quando você não puder fazer nada. E sempre cala diante daquela frase ofensiva, né? Daquelas situações que a gente vai enfrentar também. Vai enfrentar a dificuldade das acusações, vai enfrentar a dificuldade das discórdias, da contrariedade. E será que a gente vai sempre reagir ou agir melhor? Porque hoje nós estamos mais reagindo. Tipo assim, tomar lá da cá. E isso não está surtindo efeito bom para nós, né? Nosso mundo não está melhorando assim. Os nossos relacionamentos não estão melhorando assim. Então é para a gente pensar com carinho. Então a educação do mundo, né? Toda essa cultura de amor, essa terra regenerada que a gente está esperando, esse alfabeto diferente que a gente tem que construir, né? Parte disso, da caridade, de compreender o outro, de ser empático, não só sabendo que é ser empatia, mas fazendo, nos comprometendo a ser empáticos, a ser indulgentes, a ser misericordiosos, a fazer a caridade verdadeira, né, que Jesus ensina, a praticar a justiça,
Toda a educação nossa aqui nessa terra começa aí através do verbo, através dos relacionamentos e dessas trocas um com o outro. Muitas vezes nós vamos estar à beira assim, de situações terríveis, de discussões, de explosão, de cólera, a gente vai até sentir o que não deveria mais sentir, que é raiva. Então cala-te mais um pouco, meu irmão, cala-te. O silêncio poupará nós de muitos desgostos. Muitos desgostos. Então, onde for e com quem for, vamos tentar ver o lado luminoso das criaturas. É um exercício que exige realmente um esforço. Porque Jesus era sabedor de todas as coisas, né? E Jesus exemplificava com cada coisa que acontecia no dia a dia. Ele contava a historinha aproveitando aquela lição. E ele não perdia a paciência. Nós um dia não vamos mais perder a paciência. Nós vamos ter a compreensão de falar que nem certos espíritos evoluídos que falam, se eu nem me ofendi, né? Nem me ofendi. Então, os espíritos que já alcançam esse nível de entendimento, de prática, eles não se doem por qualquer coisa. Nós somos melindrosos, qualquer coisa nos magoa, nos ofende, qualquer coisa nos tira do eixo, nos enche de raiva. Aí a gente fala coisa sem querer, estraga às vezes uma existência inteira. Porque a gente quis botar para fora de qualquer forma aquela raiva, não calou no momento adequado e a coisa piorou. E às vezes não era nem aquilo que a gente queria dizer. Então vamos fazer como Gandhi, né? Vamos falar, eu não tenho nada que perdoar, porque eu nem me ofendi. Porque a gente soube frear na hora certa o mal que era para vir, né? Naquele momento de cólera. Outra coisa maravilhosa que a gente, invertendo o papel, seria a exercitar o dom de ficar calado. Também é outro exercício, né? Ficar calado, às vezes, é a resposta para as pessoas desequilibradas, que nada concorda com a gente, que não quer ouvir os bons conselhos que a gente acha que tem, né? Porque nós também estamos aprendendo, então nós achamos as coisas. Então, assim, o silêncio também é um exercício que freia muito mal, que às vezes traz a pessoa a pensar. Quando a gente fica... O silêncio é um argumento assim que é difícil alguém rebater, viu? Se a pessoa está lá descabelando, gritando, fazendo um desaforo e você está ali quieto, só observando, dando a oportunidade dessa pessoa extravasar e pensar e acalmar e parar com aquela atitude. Porque violência gera violência, discussão gera discussão. Quem que está ganhando nessa situação? Ninguém. Então, quando o silêncio, né? E outra coisa, o silêncio começa na mente também. Não é? Por quê? Às vezes você está quieto, mas sua mente está falando mais que a sua boca. Nós estamos quietinhos por fora, a boca está fechada, mas o pensamento, meu Deus, está falando tudo que não deveria falar, está pensando tudo que não devia pensar, está jogando energia na pessoa do mesmo jeito. A energia que acalma ou a energia que é como combustível para pegar fogo. Então a gente tem que aprender, e é um exercício também, de silenciar a nossa mente em muitas situações. Na nossa casa, nós sugerimos às vezes, né, que as pessoas mudem os pensamentos. E aí acho que elas ficam pensando, mas como é que eu vou mudar o pensamento? Ele não para nunca, está sempre ali acontecendo. Quando o pensamento ruim vier, nós vamos fazer exercício de trocar esse pensamento ou não pensar naquela situação negativa. Nós podemos pensar uma coisa boa, talvez de uma pessoa, de uma situação, ou nós podemos não pensar naquilo.
naquilo às vezes que já passou, que já tem um tempo, que já aconteceu, mas a gente fica pensando, e aí o pensamento traz o sentimento, e o sentimento fica ali bloqueando, né? Pensamento e sentimento bloqueando as nossas energias. Por isso que muitas vezes a gente vai, né? A gente vai numa casa espírita procurar ajuda e às vezes a sensação é que não acontece nada. Mas eu digo para vocês, o tratamento está sendo feito, o socorro está vindo, agora precisa ver como que está a nossa casa interior. Tudo isso que a gente conversou agora, que foi passado assim com amor, com carinho de nós para vocês, é para a gente se questionar, por exemplo, por que eu procuro ajuda, socorro e às vezes eu acho que não estou recebendo. Porque nós temos a livre escolha de aceitar ou não o remédio. Então, aí eu tomo passe, eu ouço palestra, mas eu guardo rancor, sentimentos contrários ao bem. Eu não estou fazendo bem para mim. Eu mesmo estou me julgando, me condenando, lembrando de passados culposos. Talvez eu não tenha me perdoado, talvez eu tenha ouvido uma palavra que me bloqueou. Talvez eu tenha dito algo que hoje eu não queria ter dito e aquilo também me bloqueia. Tudo isso, toda essa troca verbal precisa ser pensada, porque vai ficar na atmosfera que nós vivemos. Vai nos rodear, na verdade. Toda a energia que a gente emana volta. E como foi dito lá no começo, nós estamos toda hora construindo essa energia. Toda hora nós estamos trocando a energia. Trocando também é outra coisa interessante. Quando estamos conversando com alguém, o que você está trocando com essa pessoa? Porque você está trocando, você está falando e ouvindo. Tudo que sai dela, você absorve. Tudo que você fala, ela absorve. Então você está trocando bálsamo ou veneno? E quando a gente quer se vingar das pessoas, né? Vingar das pessoas, falando mal delas para outra, desconstruindo uma personalidade, por exemplo, quem é que está se envenenando? A pessoa que você está falando mal, que às vezes nem lembra mais do que aconteceu, ou você que está destilando veneno? Quem vai ser o primeiro prejudicado? Também de se pensar. Perdão. Então tudo isso acontece diariamente, tudo isso está nos envolvendo aqui no mundo. A nossa vida é feliz ou equilibrada, porque felicidade ainda não é neste mundo, né? A nossa vida está equilibrada, tem mais momentos bons ou tem mais momentos ruins? Nós somos capazes de avaliar, sim. Somos donos de nós. Jesus fala conosco todos os dias através da natureza. E ela fala bem, não é? A natureza não fala coisas boas? O sol que vem, a chuva que vem, os passarinhos que cantam, as belezas das flores, dos campos, as pessoas caridosas. Tem muita coisa boa no mundo, meus irmãos. Esse planeta, essa escola nossa, não é? Que Jesus cuida, que Jesus tutela, que Jesus arrebanha, tem muita coisa boa, a gente está aprendendo aí muitas verdades boas do Espírito. Então tudo que você se formar aqui nessa escola, você vai para a casa espiritual e vai ver se você foi um bom aluno ou se você deixou todas as regras de boa conduta para trás. Porque a gente tem regras que é para ajudar o ser humano. Tem disciplina para ajudar o ser humano. Tem controle para ajudar o ser humano. Isso não é para nos contrariar, né? Por simples contrariar. Não. É para nos ajudar. A gente não quer disciplinar as nossas crianças, mostrando a conduta para elas? Deus quer dos seus filhos boa conduta, bom comportamento.
E se hoje você aprendeu errado, porque pode acontecer isso, como a gente falou no meio, né? Se você aprender errado, você pode mudar. Você tem novas lições. Então, que Jesus, o nosso Mestre, traga a todos nós novas lições, novas oportunidades de falar melhor, de abraçar esse mundo pelos nossos pensamentos com luz. Nós não vamos amar a todos, é óbvio, não vamos nos dar bem com todos, é óbvio, mas não podemos carregar nada que prejudique ninguém e que prejudique a nós mesmos por essas indisciplinas de falar, de pensar e de ouvir. Então, que a paz de Jesus envolva cada um nessa noite, que possamos fazer tudo isso do modo mais leve, mais tranquilo. Confia no Mestre. Confia no Mestre que Ele está nos tutelando, Ele está nos ensinando para nos levar para uma sala de aula melhor. E é tão gostoso evoluir, é tão bom ser uma pessoa do bem, é tão bom ser uma pessoa de luz. Em todos os momentos a oportunidade virá. Muita paz, muita luz, muita alegria e felicidade a todos, e que possamos trocar as palavras que nós estamos aprendendo com o nosso Senhor Jesus Cristo, as palavras de amor, de piedade e caridade. Graças a Deus.